Obrigado, Alessandro. Bom, boa tarde, obrigada pelo convite. Enfim, como já foi avisado, né, eu estou aqui nesse momento porque, infelizmente, a outra professora que faria uma palestra teve uma situação de saúde, né, e não pôde vir para cá. E aí eu já tinha um compromisso fim da tarde, então eu agradeço também ao professor que trocou de horário comigo para palestra para que eu pudesse, enfim, estar aqui, tá? Eu vou falar um pouco, como eu fui convocada às 9 da manhã para fazer essa palestra agora, então eu vou falar de algo, enfim, que é dentro aí de uma das áreas de pesquisa que a gente tem, tá? Que a ideia, então, é falar um pouquinho para vocês sobre espalhamento de pósitons por moléculas. Antes da gente entrar... Não está passando. Acho que tem que clicar na apresentação. Isso. Agora, isso. Então, isso. Antes da gente falar, de fato, né, sobre alguns resultados, o cálculo que a gente faz, as coisas que a gente faz, eu vou dar um pouquinho do histórico aqui para vocês sobre a física de pósitons, né, ou pelo menos o que é relevante aqui para a gente. O pósitron, ele foi a primeira antipartícula a ser descoberta, né? E é interessante que justamente a previsão teórica dele, que ele primeiro foi previsto teoricamente, depois foi detectado experimentalmente, nasceu justamente pelas mãos ali, né? Veio pelas mãos ali do Dirac, quando estava desenvolvendo a mecânica quântica relativística. Quando ele está lá desenvolvendo a mecânica quântica relativística, ele chega nessa equação para energia e encontra então que a equação de onda tem duas soluções, uma para energia positiva e outra para energia negativa. A de energia positiva eram os elétrons, que já eram bem conhecidos nessa altura. E a grande questão aqui é justamente o que seriam esses estados com essa energia negativa, né? E aí ele começa a se perguntar, será que isso é só uma consequência matemática ou será que isso pode ter um significado físico? E se tem um significado físico, o que seriam esses estados com essa energia negativa, tá? E aí a conclusão dele é que um elétron com energia negativa vai se mover num campo externo como se tivesse uma carga positiva. Então, ele postula a existência dessa partícula de carga positiva, que seria um elétron positivo, tá? O problema todo é que na altura o que eles conheciam, que tinha uma carga igual a do elétron, mas positiva, era o próton, tá? E aí ele escreve lá um artigo onde ele discute essa aniquilação de elétrons e prótons, tá? Porque a ideia inicial ali eram esses prótons. E aí ele faz toda essa discussão sobre essa mecânica quântica relativística e coisa e tal. E aí ele chega num momento que ele percebe o seguinte, olha, para essa aniquilação acontecer, a gente tinha que ter uma partícula onde a massa fosse igual à do elétron, né? Não só a carga. Então, essa diferença de massas traz ali alguma dificuldade adicional. E aí ele propõe uma teoria onde esse elétron e esse próton teria aí a mesma massa, né? Aí a conclusão, no fim ali, acho que no finalzinho desse artigo, ele fala alguma coisa ali do tipo, olha, esse trabalho é meio deficiente e parece que não tem muita importância, porque ele está partindo desse próton que teria a mesma massa que o elétron, né? Pouco tempo depois, então, esse artigo aqui foi de 1930. Em 32, o artigo saiu em 33, né, mas as medidas foram feitas em 32. Logo depois, o Carl Anderson, estudando experimentalmente a trajetória ali de alguns raios cósmicos, ele percebeu que tinham algumas trajetórias nas medidas que ele encontrou que não se pareciam com nada com o que ele já tinha medido. E aí ele vai tentar descobrir o que é, então compara com trajetórias já conhecidas, né? O que ele percebe, quando ele vai comparar, é que essa trajetória, né, dessa partícula que ele encontra aqui, tem a direção oposta da trajetória do elétron, que era algo bem conhecida para ele, e
tinha então, né, a mesma direção da trajetória que a do próton, só que a do próton tinha uma trajetória mais curta. E aí ele diz então que desses mais de mil imagens, né, que ele fez, 15 apresentavam esse comportamento, e aí ele fala ali da existência desse elétron positivo, tá? Que é daqui que vem o nome positron, né? Positive electron. Mas esse trabalho aqui não teve nenhuma referência ao trabalho do Dirac. Então foi só ali enfim, foi um trabalho experimental. Nessa mesma época, teve o trabalho também do Lactidor e Aline, também mostrando essas evidências experimentais da existência do pósitron, tá? E o mais interessante desse trabalho é que eles fazem, então eles confirmam o resultado do Anderson e faz uma conexão com o trabalho do Dirac, tá? Então, a história, né, dita que o pósitron ele tem só a existência, né, teórica indicada ali por Dirac, detectado experimentalmente por Carl Anderson e confirmado por Black e Occhialini, tá? E aí, quem estava aqui de manhã na abertura, viu a professora Camila comentar sobre uma missão que a gente fez no começo desse ano para estudar alguns materiais lá no Museu Curie. E dentro lá desses materiais que a gente estudou, a gente teve acesso ali à lista de publicações das pessoas que passaram pelo Laboratório Curie. E aí eu descobri também que a Irene Curie e o seu marido, o Frederic Julliot, também tiveram uma contribuição aí com a física de pósitrons, com a descoberta ali dos pósitrons, né? E eu fiquei, enfim, encucada, porque não tinha essa referência para eles e coisa e tal. E depois, estudando, eu achei esse artigo que fala, na verdade, que foi por pouco que não foi deles a descoberta. Não foi da Irene com o Frederic. Porque eles, de fato, chegaram a encontrar algumas medidas que mostravam ali essa partícula estranha. Fizeram uma troca de cartas com alguns físicos da altura, se não me engano até o Bohr estava nessa, mas acabaram sendo desencorajados e eles estavam principalmente ali envolvidos na descoberta do nêutron, né? Então, por muito pouquinho assim que eles não descobriram o pósitron também, mas aí eles fizeram alguns trabalhos posteriores falando aí sobre os pósitrons, né? Bom, já fiz então um histórico. Vamos lá, algumas propriedades interessantes dos pósitrons, né? Enfim, essa apresentação aqui também é pensada num público mais geral, né? Eu sei que muita gente aqui já é professor da pós-graduação também, coisa e tal, mas é pensada ali também para que alunos e alunas de graduação consigam acompanhar. Isso. Então, o pósitron é de partícula do elétron, é uma partícula, então, que tem a mesma massa, mesmo espinho, uma carga oposta. E tem alguns fenômenos interessantes, né, ligados ali à interação de pósitron com a matéria. Por exemplo, a gente tem que o pósitron ele pode se ligar a um elétron, formando aí esse pseudoátomo, né, esse estado ligado. E o fenômeno que é o mais explorado, né, nas aplicações aí tecnológicas da física de pósitrons é a possibilidade de aniquilação do pósitron com um dos elétrons do meio. Tá? Então, quando um pósitron e um elétron se encontram, eles se aniquilam e emitem aí uma radiação característica e com maior probabilidade emitem dois raios que a gente chama de raios gamas, né, pela energia deles, que saem aqui em sentidos contrários. Beleza. E por que a gente quer estudar a interação de pósitrons com moléculas? Né? Porque é legal, porque é importante a gente olhar para essas coisas legais. Pronto, eu diria que nessa plateia aqui eu não preciso justificar tanto por que fazer ciência básica, né? Mas, enfim, porque além de ser legal, também é justamente da ciência básica, né? Como a Camila falou hoje mais cedo também, que vem as aplicações, vem o desenvolvimento tecnológico e coisa e tal. Mas agora, falando especificamente ali sobre essa interação de pósitron com molécula, a gente tem aí um interesse acadêmico grande que é descrever
de fato, essa interação e como fazer essa descrição de forma, enfim, de forma real, né? De forma plausível aí, enfim, que tenha boa comparação, tanto de teoria quanto de experimento, tá? Aí aqui para justificar um pouco de por que a gente precisa estar sempre atrás dessas melhorias, eu trouxe um resultado aqui de um artigo que, enfim, antigamente eu falava, né, é um artigo recente, mas eu percebo que hoje em dia já é um artigo um pouquinho antigo, mas que ele traz aqui alguns resultados, né, para o metano. Então, veja, a gente está olhando uma moléculazinha simples como metano, um carbono, 4 hidrogêniozinhos. E a gente tem aqui vários dados experimentais de grupos diferentes, e o que a gente observa é que ou pelo menos havia, né, ali naquela altura, uma certa dificuldade nessa descrição aí da interação do pósforo, mesmo com uma molécula tão simples quanto o metano. Então veja que há um desacordo aqui razoável, principalmente na região de baixas energias, né? Quando a gente vai comparar diferentes teorias, isso fica ainda mais dramático. Então as linhas, né, as curvas, são diferentes métodos teóricos e aqui o dado experimental, tá? Então a gente vê que a gente está, né, a teoria ela tem pelo menos ali o comportamento qualitativo que é esperado, né, dessa interação pósforo-molécula, mas ainda falta ali alguma coisa, ou faltava, né, para chegar ali junto ali do experimento. Se a gente vai para uma molécula ainda mais simples, como o H2, não é o drama que é aqui no metano, mas ainda assim tem ali algumas discrepâncias que, enfim, parecem sempre de investigação, tá? E aí, claro, a gente, a maioria das pessoas, de forma geral, e isso é até uma forma da gente dar uma resposta para a sociedade do porquê a gente faz o que faz, a gente gosta das aplicações práticas, né? E aí, talvez a aplicação mais famosa e mais conhecida de todo mundo é a tomografia de emissão por pósforo, que é usado aí no diagnóstico de doenças, né? Diagnóstico por imagem aí de doenças. E justamente por esta motivação aqui, existem grupos que trabalham fazendo a modelagem do caminho do pósforo em meios material biológico, tá? E aí, para fazer essa simulação e chegar no resultado ali do que acontece com o pósforo no meio biológico, como dentro do corpo humano, coisa assim, é preciso ali um conjunto de dados de entrada, tá? E entre esses dados de entrada, a gente tem aqui as seções de choque, tá? Beleza. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o método que a gente usa. Então, o que a gente está fazendo, né, estudando essa interação, esse espalhamento desse pósforo por moléculas. A gente faz isso usando o método multicanal de Schwinger, que é um método variacional baseado no princípio variacional de Schwinger, que a gente estuda lá nos cursos, né, o princípio variacional chega a aparecer ali no curso de Quântica 2. E é um método para amplitude de espalhamento, tá? Essa amplitude de espalhamento, então veja, eu falei aqui atrás que a gente precisa dessas seções de choque, né? E dessa amplitude de espalhamento que a gente vai tirar as seções de choque lá na frente. O método foi desenvolvido primeiro ali para o espalhamento de elétrons e mais tarde teve a sua implementação para espalhamento de pósitrons. É um método ab initio, então é um método de primeiros princípios, tá? Então significa que dentro dessa aproximação ab initio, a gente não inclui nenhum termo à mão e coisa e tal, tá? Então a gente faz a descrição, por exemplo, dos efeitos de polarização, da distorção da nuvem eletrônica através de excitações virtuais simples ali do nosso alvo. Tá aqui então essas expressões para aqui está a expressão para amplitude de espalhamento. Dentro dessa expressão, a gente tem aqui, em outros termos também, esse quizinho M aqui, que aqui eu pus outra letra, não sei porquê, mas que é, então, a nossa função de onda, né? A nossa base ali do espalhamento.
E aí a gente inclui, então, esse termo ali de polarização, de distorção, através aqui dessas excitações virtuais simples, tá? O grande problema aqui é que, às vezes, quando a gente faz esse cálculo, eu vou mostrar alguns resultados para vocês, isso aqui é o que a gente chama de aproximação estática mais polarização, que a gente poderia escrever ali como, né, se o potencial total fosse potencial estático mais um potencial de polarização. E aí, a gente tem que o potencial estático para o pósitron, ele é repulsivo, peço desculpas, e o de polarização é um potencial atrativo, tá? E aí, se a gente não tiver um balanceamento muito bem aqui dessa descrição, eventualmente a gente pode ter um quase cancelamento desse potencial e os resultados são, enfim, sofríveis, tá? Mas aí a gente vai discutir depois uma aproximação aí que a gente vai usar para corrigir esse potencial, tá? Uma outra característica aqui desse método é que como a gente usa funções, né, de quadrado integrável, em particular a gente usa funções gaussianas, cartesianas, como nossas funções de base, o alcance do potencial ele vai ser truncado, especialmente para essas moléculas que apresentam momento de dipolo, tá? E aí a gente precisa fazer uma correçãozinha na nossa seção de choque para levar em conta ali essa interação do dipolo. Beleza, vamos comentar um pouquinho sobre os resultados, né? Então, vou começar aqui com os resultados, vamos dizer assim, que deixam a gente mais feliz, né? Vamos começar com as moléculas polares, que apesar da gente ter que fazer aquela correção para o dipolo, quando a gente corrige, de forma geral, a gente encontra que o nosso resultado calculado, e aqui o resultado calculado é a curva verde clara, aqui tem essa curva, eu acho que é marrom tracejada, que tem uma outra contribuição também, mas de forma geral a gente encontra um bom acordo aqui com o dado experimental, tá? Isso aqui é para a molécula de piridina, que é um benzeno aqui, onde a gente trocou um CH por um nitrogênio. Eu pego uma outra molécula aqui, a anilina, também um derivado do benzeno, também a gente tem ali, de forma geral, um acordo interessante aí, enfim, animador, vamos dizer assim, com os dados experimentais, tá? Essa situação aqui, né, do experimental está um pouquinho abaixo do nosso, o teórico está acima. Isso aqui é um comportamento esperado do resultado, porque o experimental tem uma dificuldade ali com o espalhamento a baixo ângulo, então ele acaba perdendo parte dessa informação, tá? Então, de fato, as seções de choque experimentais elas estão subestimadas, tá? Então, a diferença tem que acontecer justamente da gente meio que por cima do experimento, tá? Então, isso aqui está dentro do esperado. Aqui para a pirimidina, então a pirimidina é uma molécula ali de bastante interesse biológico, né? De relevância biológica, é um dos building blocks do DNA, né? Então, enfim, tem sua importância. Aqui também a gente tem um acordo interessante. E o resultado mais interessante, talvez, de seção de choque é justamente olhar para o que a gente chama de seção de choque diferencial, onde a gente tem, então, para cada energia, essa seção de choque em função do ângulo de espalhamento, tá? E a gente vê que essa é uma seção de choque muito mais sensível, então às vezes a gente até encontra um acordo razoável na integral, mas quando olha para diferencial está mais... existe algum desacordo, né? E aqui a gente tem, em geral, faz aí uma boa comparação, então enfim, o método está fazendo um bom trabalho, tá? O problema acontece aqui quando a gente vem para moléculas apolares, então sem dipolo. Então, veja, eu mostrei aqui para trás 3 moléculas que são derivadas do benzeno, né? Só que são moléculas polares derivadas do benzeno. E aqui a gente tem os resultados para o benzeno e a gente vê aqui que a nossa curva, de forma geral, está bem longe do experimento. A gente propõe ali uma correçãozinha para o baixo ângulo, enfim, a gente pode conversar, quem tiver interesse em saber sobre isso, a gente conversa depois, né? Como que faz isso. Mas, de forma geral, quando eu olho aqui, o experimento está bem acima da curva, né? Desculpa. Isso está justamente
associado aqui a essa dificuldade de escrever esse potencial resultante aí da interação pós-molécula, tá? Só para chamar a atenção, nesse cálculo aqui a gente fez nesse trabalho a gente fez dois cálculos, um que eu chamei de estático polarização 1 e outro que a gente chamou de estático polarização 2, que são as curvas verdes e aqui a preta tracejada, né? O que difere aqui, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei, mas eu tinha colocado ali a expressão com as excitações, né? E aqui o que difere essencialmente é que nesse SP2 eu tenho 2 vezes mais configurações do que eu tenho no SP1, tá? Então foi um cálculo que nessa altura aqui já estava ali dentro do limite ali computacional que a gente conseguia fazer na altura. E mesmo assim, veja que a diferença da curva preta para verde tem uma melhora legal, mas ainda está muito longe do experimento, tá? E o problema é que a gente não está sozinho nisso, né? Então, isso não é uma dificuldade, uma deficiência, uma dificuldade só do método multicanal de Schwingel. Aqui, para mostrar o exemplo para vocês, a gente tem aqui alguns resultados para a molécula de pirazina, outro derivado do benzeno, só que aqui com os nitrogênios, né, na posição 1 e 4, então também é uma molécula sem dipolo. Aí a gente tem as curvas. Essa pontilhadinha aqui é um cálculo, eu acho que é pontilhado. É um cálculo do SMC, do método multicanal de Schwingel, que é da Gisele e do professor Béttiger, que está ali no fundo. E esses dois cálculos aqui, em amarelo e em verde, é um cálculo de um grupo lá do Reino Unido, feito com um método chamado matriz R, tá? Que também é um método para espalhamento de elétrons e pósitrons, também é um método de primeiros princípios, e que tem um ótimo acordo com o SMC, no entanto, tem um desacordo aqui com os experimentos. Não sei se dá para ver que tem uns pontinhos ciano aqui, que são os dados experimentais, tá? Então, essa dificuldade não é só do SMC, é uma dificuldade aí de outros métodos que também fazem esses cálculos, tá? E, em particular, eles discutem aqui nesse artigo que o problema maior está no seguinte, né? É justamente na descrição da seção de choque diferencial para o espalhamento de pósitrons. Porque, veja, esses pontos em azul são os pontos experimentais, tá? E essas curvas aqui embaixo, pera, só deixa eu olhar. Não, são essas curvas aqui. E essas curvas aqui são os resultados calculados. E aí perceba que aqui no baixo, a região de baixo ângulo, há uma discrepância bem grande entre experimento e teoria, tá? Então, a melhora, né, o aprimoramento que seja feito no método tem que dar conta de melhorar essa descrição aqui da seção de choque abaixo ângulo, tá bom? Eu gosto de dizer que esses resultados aqui são ruins, mas não são tanto assim, né? Tipo assim, não tá bom e tal, mas assim, não é o pior dos mundos, né? Aí, para motivar a tristeza ali sobre o cancelamento do potencial, eu trago essa tentativa aqui de um cálculo que eu fiz para algum desses pentanos aqui no meio do doutorado, que foi essa tragédia aqui, né? O dado experimental lá em cima e o resultado aqui embaixo. E aí, o que a gente pode fazer? Mas até o final da apresentação aqui eu espero, enfim, trazer resultados melhores para vocês. Mas a grande pergunta é, o que a gente pode fazer, então, para melhorar esses resultados, tá? Do ponto de vista ali de primeiros princípios, a gente tem algumas estratégias usuais, né? Então, tá aqui a nossa expressãozinha ali para as nossas configurações, né? Na aproximação para a inclusão da polarização. Então, uma dessas estratégias é aumentar esse espaço de configurações. Eu vou incluir mais configurações. Isso aqui é uma configuração. É o produto aqui dessa função de N elétrons, que está associada à minha molécula com essa função aqui de um pósitron, né, que está associado ali o pósitron que vai ser espalhado. Eu vou aumentar esse número de configurações. Como a gente pode fazer isso? Eu posso aumentar o meu conjunto de função de base, incluindo algumas funções extras em centros sem carga. Tá? Qual é o problema? A gente começa a encontrar
alguns... Então, eu posso, né? Só deixa eu voltar aqui enfim, arrumar as ideias aqui. Eu posso incluir essas funções e, além disso, eu posso incluir mais excitações aqui que aumentam o número de configurações. Tá? Então, são duas estratégias principais aí dentro dos primeiros princípios. Os limites é que a gente esbarra aqui no custo e no limite computacional, né? Do que é factível de fato. Porque, enfim, tudo tem um limite. E essa estratégia, ela funciona e é muito boa para moléculas, mas está limitada ali a moléculas pequenas. Tá? Que eu vou mostrar alguns resultados para vocês também. Então, vamos lá. Aqui a gente tem os resultados para o H2, onde o que a gente fez foi justamente testar essas... tá aqui no slide. Foi testar essas ideias aqui, né? Vou incluir funções extras nesses centros que estão aqui, que não tem carga, são só pontos onde eu vou colocar outras funções. E vou aumentar ali o número de excitações também, tá? Só que a gente chega ali num limite máximo de excitações, que está associado ao meu conjunto de bases que eu estou usando, mas que também está associado ao meu limite computacional ali. E aí o que a gente observa é que a gente consegue melhorar essa descrição, especialmente aqui para as energias mais baixas, a gente consegue melhorar nossa seção de choque e o acordo com o experimento. Tá? Em particular, só comentar aqui que eu não comentei, esses daqui em diante, o que eu vou mostrar é trabalho de doutorado do Francisco, que defendeu esse ano, que defendeu, né, fez doutorado sob orientação do professor Sérgio Sanches e minha co-orientação. Tá? Só que aqui a questão não é só onde eu vou pôr, não é só o número de centros, mas principalmente aonde a gente está colocando esses centros e quais funções a gente está colocando, né? O Francisco fez um cálculo posterior, onde ele veio estudando a posição desses centros, então veio otimizando essas posições, e encontrou que o resultado aqui, onde tem muito menos centros, a gente consegue uma descrição dessa seção de choque com enfim, muito melhor acordo com o experimento. Tá? E, em particular, a gente mostra aqui que consegue um bom acordo, inclusive com teorias mais recentes, aqui como a teoria de muitos corpos, que, enfim, que é tido aí como um dos métodos mais acurados nessa descrição aí do espalhamento de pósitrons por moléculas, tá? Beleza, mas de novo, a gente está restrita aí a essas moléculas pequenas, né? Pequenas. Para o N2 aqui a gente tem também um acordo bem simpático com os dados experimentais. Veja que a gente, né, tem aqui isso por uma série de fatores, então disponibilidade de mais recursos computacionais, o Francisco fez uma melhoria no método também, então conseguiu paralelizar os cálculos. E aí a gente observa, por exemplo, que o cálculo recente, né, que foi publicado em 23, está em muito melhor acordo com o experimento do que o anterior que tinha ali com o mesmo método. Tá? E aqui também, dentro dessas nossas moléculas pequenas, o resultado para o metano, que também está um acordo bastante interessante aqui. Lembra que o metano foi aquela que eu coloquei ali na motivação, né? Enfim. Então, a gente já tem aí um bom acordo com os experimentais. Só que agora eu quero chamar a atenção do seguinte. Para fazer esse cálculo para o metano aqui, o que foi feito foi incluir todas as excitações simples possíveis. Isso deu ali em torno de pouco mais de 700 excitações. E o número de configurações totais aqui nesse cálculo foi mais de 120 mil configurações. Isso significa que é um cálculo muito pesado. Tá? E aí, quando eu falo de muito pesado aqui, a gente está falando de cálculos que demandam muito processador, muita memória RAM e muito disco. Tá? Então, é muito pesado em todos os sentidos possíveis aí. Porque alguém poderia falar, olha só, você fez isso para o metano, faz isso para o pentano também. Não dá. Tá? Se eu pegar uma base modesta para o pentano e tentar incluir todas as... Isso aqui é uma base super modesta, tá? Eu vou precisar de 500 mil configurações. Isso é impossível de ser feito, enfim, com os computadores que a gente tem hoje em dia, tá? E aí, qual é a estratégia para essas situações? Só deixa... Quanto tempo ainda tem? Você tem ainda 15 minutos.
15? Tá. Então, eu vou tentar dar uma corrida. Bom, vou falar aqui, depois vocês me cortam se for preciso, tá bom? Qual foi a nossa proposta, então, né? Olha, já que a gente não consegue fazer isso aqui para moléculas tão grandes quanto o pentano e outras moléculas maiores, vamos colocar um potencial modelo, tá? Onde a gente consiga, quando eu coloco esse potencial modelo, a gente consegue diminuir o custo computacional e aí a gente vai conseguir trabalhar com essas moléculas maiores, tá? E aí a gente usou esse trabalho, esse potencial que foi, a gente chama de potencial de Swan-Gribach, mas ele é baseado, né, no trabalho do Mitroy e Ivanov para átomos, mas a ideia aqui é que eles pegaram o trabalho para átomos e fizeram uma extensão para problemas moleculares, tá? Onde agora a gente vai ter esse potencial de polarização, que vai ter esse termo aqui que depende da polarizabilidade atômica, e é uma polarizabilidade híbrida, então depende ali do ambiente onde esse átomo está inserido, tá? E tem esse termo aqui, onde aparece esse ρA, aqui a sexta, né? E esse ρA é um parâmetro empírico que a gente chama aí de raio de corte, tá? Essa polarizabilidade híbrida, ela tem que ser tal que quando eu some, né, a polarizabilidade de todos os átomos da molécula, eu tenha a polarizabilidade atômica, que eu estou a polarizabilidade molecular, tá? E aí a gente precisa descobrir como que a gente vai, então, encontrar qual é esse parâmetro ρA de átomo, né? Qual é esse parâmetro ρ para cada átomo. Bom, vamos olhar o que o pessoal já fez na literatura, né? O Mitroy e Ivanov, quando propuseram para átomo, eles encontraram esse ρ para vários átomos, fazendo um ajuste da autofase, calculado usando o potencial modelo, autofase de onda S, e de energias de estados ligados obtidas com cálculos ab initio, tá? Então, eles usaram, essencialmente, resultados ali de primeiros princípios para tentar chegar nesse valor, nesse parâmetro ρ. Já o Swan e o Gribach, eles começaram trazendo uma facilitação ali para eles, que eles fizeram o seguinte, né? Usaram o mesmo ρ para todos os átomos. Então, independente se era carbono, hidrogênio, nitrogênio, o que tinha ali na molécula deles, eles usaram o mesmo ρ. E eles começaram encontrando um valor que reproduzisse a energia de estado ligado, que era experimental, conhecido experimentalmente, para uma certa molécula, um certo hidrocarboneto, nesse caso, e usaram esse mesmo valor obtido para estimar a energia de outras moléculas. E aí encontraram, de forma geral, ali um valor de ρ, fazendo o ajuste para a molécula de C12H26, e esse ρ reproduzia, de forma geral, bem os estados ligados para várias moléculas aí da família dos hidrocarbonetos, tá? Beleza. Outro fator importante aqui para a gente, né, que ajudou bastante aqui, isso foi proposto lá pelo Swan e pelo Gribach, é que esse potencial ele pode ser escrito aqui em termos de funções gaussianas, e como a gente usa funções gaussianas no SMC, isso enfim, são só vantagens. E aí, como é que faz isso? A ideia é que a gente volte em todas as expressões lá do método, e todo lugar onde tem V, a gente adiciona o potencial de polarização do Swan e Gribach, tá? Então, aqui só de exemplo aparece, né, esse V aqui na expressão da amplitude de espalhamento. Nesse termo Demini também, que aparece aqui. E aí, a questão aqui, né, o porquê que esse cálculo tem um custo tão menor, porque agora as configurações que a gente vai colocar é só o que a gente punha antes como aproximação estática. Porque os termos de polarização estão entrando, vamos dizer assim, na mão, aqui por esse potencial que a gente incluiu. Tá? Então, isso, se antes a gente trabalhou ali para o metano com 120 mil configurações, agora a gente passa a trabalhar com 100, 200 configurações. Tá? Então, é só alegria. Beleza, aí a primeira coisa foi testar a implementação, verificou que a gente conseguia reproduzir direitinho os cálculos que enfim, já tinham sido feitos e coisa e tal. E aí, o que a gente fez foi o seguinte, a gente precisa achar qual é esse ρ, né? Qual é esse parâmetro de corte.
Vamos pegar, então, os nossos melhores cálculos ab início que a gente tem e vamos tentar achar um ρ que descreva bem esses cálculos obtidos ali por primeiros princípios, tá? Se eu faço isso, depois eu posso usar esse parâmetro para fazer cálculos com moléculas maiores, tá? Então, a estratégia foi essa. Eu pego o nosso melhor cálculo, que é essa curva preta cheia aqui, e aí a gente faz eu pego, mas enfim, tudo é trabalho do Francisco, tá? Então, o Francisco que pegou e fez. E aí foi pegando ali vários ρs diferentes, vários parâmetros diferentes, e foi testando e olhando para como é que se comparava com a curva, vamos dizer assim, a nossa curva, o nosso melhor cálculo ab início, tá? E o que ele encontrou é que o ρ, aqui que está é o cálculo em azul, né? Com um valor de 1,90 unidades atômicas, é o que melhor descreve, em particular aqui, essa região de baixa energia. Beleza? Beleza. Então, tá aqui as seções de choques diferenciais, também para o hidrogênio. Aí eu queria só comentar um pouquinho sobre esse potencial, né? A cara geral desse potencial. Ou melhor, desculpa. Queria comentar um pouquinho sobre o significado físico aqui desse ρ, né? Então, veja, eu tenho aqui exemplificado para vocês a cara do potencial para esse ρ de 2,051 e esse ρ de 1,90, né? E está aqui, a curva azul é o ρ de 1,90, a verde é o ρ de 2,051. E quanto menor esse valor, mais atrativo é o potencial, tá? Beleza. Daqui a pouco eu volto a falar aqui sobre sobre esse fato, mas por hora é isso aqui, né? Então, quanto menor o ρ, mais atrativo vai ser esse potencial. Beleza, a gente já tinha o ρ para o hidrogênio, a gente foi atrás agora do ρ para os carbonos. Como é que a gente faz isso? Vamos pegar a molécula que a gente sabe calcular, de forma ab início, e vamos usar ρ igual a 1,90 para o hidrogênio, e vamos procurar qual é o melhor ρ para o carbono que ajusta o nosso cálculo ab início, tá? Beleza, então foi o que a gente fez. E aí o que a gente encontra aqui, eu tenho aqui os resultados, né, para o metano, que é o alcano mais simples, para o etileno, que é o alceno mais simples, é essa molécula aqui que apresenta essa ligação dupla, e aqui para o acetileno, que é o alcino mais simples, tá? Aqui com uma ligação tripla. E aqui estão os valores que a gente encontrou para o ρ, né? Que melhor descrevem o nosso cálculo ab início. Então, para todos esses, a gente fez aquele cálculo gigante lá com mais de 100 mil configurações e coisa e tal, e fomos encontrando qual era o ρ que melhor descrevia esses resultados. Aí o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó, percebam que esses carbonos, né, são carbonos em hibridizações diferentes, né? Isso aqui é um carbono numa hibridização sp3, porque faz as 3 ligações simples. Isso aqui está numa hibridização sp2, porque faz uma dupla, né? E aqui numa hibridização sp, onde tem aqui essa tripla ligação. Então, esse ρ, ele é diferente para cada átomo, mas ele difere também para a hibridização de cada átomo, tá? E o que a gente observa é que o carbono, as moléculas, né, que apresentam essa dupla ligação, vão estar associados a um ρ menor que está ligado àquele potencial mais atrativo, tá? E esse resultado, tá aqui a figurinha do potencial só para um carbono, tá? Esse resultado de que o potencial para moléculas que apresentam ligações duplas e triplas ser mais atrativo, está em acordo com outras teorias e com dados experimentais também, que mostram que, de forma geral, quando tem alguns cálculos que conseguem encontrar o orbital positrônico, que é o orbital do pósitron aqui na região da molécula, e eles mostram que esse orbital está sempre na região ali onde tem uma ligação dupla, onde tem uma ligação tripla, tá? De forma geral, o pósitron gosta de ligações duplas e triplas, e a gente está vendo isso aqui também, tá? Beleza. Aí, bom, como é que a gente testa se esse cálculo
se esse Rho encontrado para o metano vai ser bom para outras moléculas, né? Vamos pegar uma molécula ainda relativamente pequena, como o etano, que é o segundo alcano mais simples, que a gente conseguiu fazer um cálculo de primeiros princípios e vamos fazer um cálculo com o potencial modelo também, tá? E o que a gente observa é que justamente, né, pela molécula, enfim, ser maior e ser mais difícil de tratá-la por primeiros princípios, o resultado com o potencial modelo está descrevendo melhor essa seção de choque, tá? E a gente, enfim, está descrevendo melhor esse potencial de interação e a gente observa aqui também pelos mínimos que apresentam aqui na seção de choque, que a gente observa aqui que o mínimo está numa energia maior, beleza, numa energia maior aqui para o cálculo com potencial modelo, tá bom? E aqui o pentano. Então, eu falei que eu ia trazer uma notícia um pouco melhor aqui até o final da apresentação. Está aqui o nosso cálculo para o pentano, que a gente não consegue fazer usando as estratégias ali de primeiros princípios, mas que, graças ao potencial modelo, a gente consegue fazer essas e outras moléculas maiores, né? Está aqui o dado experimental, nesses pontos pretos, as medidas mais recentes, e aqui a curva preta e também a vermelha são os nossos cálculos usando ali o potencial modelo, tá? Então, a gente já, enfim, consegue descrever bem melhor aí essas seções de choque e, em particular, a gente está descrevendo bem também as seções de choque diferenciadas, tá? Que, enfim, é um dos gargalos ali para essa descrição. Perceba que em 10EV a gente não descreve também, e isso aqui é visto, aqui, 10EV, é visto aqui também na seção de choque integral, né? Que a gente, enfim, tem aqui alguma dificuldade com essas energias maiores, mas que de forma geral tá dentro do esperado, porque esse método ele é um método que vai ser que é justamente para essas energias mais baixas, tá? Energias menores. Beleza. Aqui também os resultados para o benzeno, utilizando o potencial modelo. Então, em laranja está aqui a nossa curva comparada com o experimental, bem melhor do que aquelas curvas anteriores também que eu mostrei para vocês. E também aqui as seções de choque diferenciais, né? Então, veja só que a gente tinha argumentado que uma das dificuldades é descrever essa região de baixo ângulo e agora a gente já consegue descrever bem melhor aí essa região abaixo ângulo, tá bom? Beleza. Eu tenho aqui alguns resultados para outras moléculas que tem outros átomos aqui também, mas eu acho que o tempo já tá adiantado. Então, enfim, eu vou aqui para as mensagens finais. Só para, enfim, chamar o que eu queria, né, deixar de mensagem para vocês é que, pronto, hoje trouxe aqui para vocês, vamos dizer, uma aplicação da física quântica, né, onde a gente está calculando essas seções de choque aí para moléculas. A gente falou um pouco tanto dos cálculos de primeiro princípios quanto desse uso do potencial modelo. Cada um tem suas vantagens, né? Então, de forma geral, se é possível, é sempre melhor fazer um cálculo por primeiros princípios, mas a gente está limitado ali a essas moléculas que são muito pequenas, né? Que são pequenas. E quando a gente usa o potencial modelo, a gente barateia bastante, imensamente o cálculo, então, e tem conseguido bom acordo aí com os experimentais, tá? Aí, pronto, existe aí um monte de coisas ainda que podem ser feitas. Isso aqui é só algumas poucas opções, mas tem sempre uma infinidade aí. Não posso encerrar sem agradecer, né, o Francisco, que recém-doutor aí, que fez esse trabalho, e o professor Sérgio Santos, aí também um colaborador aí nosso. E muito obrigada pela atenção. Perguntas, pessoal? Oi, Alessandra. Ali, quando você fala configurações, duas perguntinhas. Se configurações são só estados excitados dessa molécula e como que você faz para selecionar quais configurações você vai considerar no cálculo? Certo, obrigada. Deixa eu só pôr a expressão aqui que eu tinha colocado em algum lugar, que eu acho que fica mais fácil de eu falar. Eu vou pôr a outra anterior aqui também. Eu vou voltar de novo. Enfim, tá aqui.
Calma, eu chego lá. Aqui. Configuração. Quando eu chamo de configuração, é essa função de N mais uma partícula. Então, é esse produto aqui. É a de N elétrons da minha molécula, produto de um pósito. Tá? Isso é uma configuração. E aí, você me perguntou... Então, essas configurações é o que a gente chama de aproximação estática. Essas aqui que envolvem a excitação é o que a gente chama de polarização. Tá? Então, fica estática mais polarização. Aí, acho que você me perguntou como é que a gente escolhe essas excitações. Já que são muitas, né? Já que são muitas. No caso daqueles cálculos que a gente foi no limite, o que a gente fez foi o seguinte. Vamos pegar... Mas isso só deu para fazer para H2, N2 e o metano estourando. Vamos pegar todos, uma excitação simples é eu pegar um elétron de um orbital ocupado e levar para um vazio. Então, vamos pegar todos os orbitais ocupados, todos os orbitais vazios e vamos considerar todas as excitações simples possíveis. Isso foi o que a gente fez para essas moléculas pequenas. E é aí que está o limite, porque quando eu vou para uma molécula grande, eu já não consigo... Porque daí tem o problema, o limite computacional, né? Eu vou usar, enfim, computador que a gente não tem. Por caso de uma molécula grande, por exemplo, eu mostrei os resultados ali para o benzeno e coisa e tal. O que a gente faz geralmente é escolher um conjunto de orbitais ocupados e um conjunto de orbitais vazios. Normalmente são os últimos ocupados e os primeiros vazios. Então, ou os ocupados de menor energia e os vazios de menor energia, que são as excitações mais prováveis de acontecer na rádio. Obrigada. Oi, obrigado pela apresentação. Eu não sou dessa área, mas eu só queria entender o quanto esse problema difere do de encontrar o estado fundamental de moléculas. Digamos assim, ok, o fato de ter um espalhamento compósito que vai considerar outras configurações. O pósitron entra aí através dos potenciais efetivos de interação, é isso? Os potenciais efetivos? Digo assim, o pósitron ele é um agente externo na molécula, certo? Isso. Como que ele entra na conta, no cálculo? Como que ele entra no cálculo? Ele entra Pois é, eu não botei todas as equações aqui, mas ele entra dentro desse potencial aqui. Porque você falou, como é que isso difere de resolver a molécula? O nosso primeiro passo é resolver a molécula. Eu preciso primeiro caracterizar o alvo, até porque eu uso as informações do alvo aqui dentro. Exatamente. Acho o estado fundamental e aí depois a gente segue com os cálculos, onde dentro desse potencial aqui vai aparecer então a atração do pósitron com os elétrons da molécula e a repulsão do pósitron com os núcleos da molécula. Tá. Quer dizer, a pergunta foi porque, no fundo, hoje tem se usado computação quântica na tentativa de encontrar esses estados fundamentais. Eu acho que do mesmo modo daria para usar para esse tipo de problema, então, né? Possivelmente sim. Possivelmente. Claro, ou a gente espera que sim, né? Hoje em dia eles não solucionam os problemas grandes, né? Vocês podem sim. Mas pelo menos talvez dá para tentar com essas moléculas menores. Eu já ouvi alguma coisa de que já estão resolvendo Hartree-Fock em computadores quânticos, algo assim. Eu não estou por dentro para saber assim, se são feitas coisas mais avançadas com computadores quânticos. Dentro do interesse do introduzir essas correções, né? No método de Hartree-Fock, para introduzir as correlações. Legal. Não, legal, obrigado. Tá bom, obrigada. Alessandra, obrigada pela palestra super distintiva. Eu quero fazer uma pergunta e eu espero que ela tenha um tom curioso, mas não entenda como provocativo. Eu sinto dificuldade de entender primeiro, quais são as aplicações tecnológicas das moléculas que você estuda e como a comparação dos resultados experimentais com os teóricos ajuda, quais são as aplicações e a comparação dos resultados experimentais teóricos. Okay. Não é uma provocação? Ok. Tá bom. Então, como eu falei lá no começo, Graciela, a gente... Enfim, é ciência de base, né? Um dos primeiros motivos, né, pelos quais a gente escolhe quais moléculas a gente vai trabalhar está muito ligado também à disponibilidade de dados experimentais. Porque é muito difícil, né? Aqui eu falei
sobre o quão difícil é fazer, obter essas sessões de choque do ponto de vista teórico, mas experimentalmente é muito difícil, tá? Então, um dos primeiros motivos é isso, né? Quando a gente pega aqui das moléculas que a gente estuda, eu mostrei uns resultados para a pirimidina, que é uma molécula de interesse biológico e coisa e tal. As sessões de choque dela são importantes justamente para desenvolver aqueles modelos do caminho do póstumo em material biológico, que possibilita ali a melhora das técnicas de PET scan, por exemplo. Tá? Mas algumas outras, a gente está mais do ponto de vista acadêmico mesmo, tá? Para ser bem sincero. Então, assim, até porque, pronto, você pode me falar assim, nossa, tal molécula seria muito legal para mim, para o meu trabalho, coisa e tal, mas se a gente não souber fazer isso aqui muito bem, a gente